Oi galera, sejam bem-vindos ao canal Experiência. Nesse vídeo eu vou fazer umas demonstrações das fórmulas da progressão geométrica, chamada de PG. De fato, já tendo visto uma demonstração ou sabendo alguma demonstração de progressão geométrica, no caso, a gente se sente mais seguro para fazer questões de PG. Bom, o primeiro é do termo geral. O termo geral é AN é igual a A1 vezes Q elevado a n-1. O enésimo termo é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a n-1. Por que é assim? Primeiro vamos lembrar o que é uma progressão geométrica. Progressão geométrica é uma sequência que tem um padrão. No caso, o termo da frente é igual ao de trás vezes algum número. Esse algum número a gente chama de razão e normalmente definimos essa razão, chamamos essa razão de Q, que é o caso aqui. No vídeo de PA que eu gravei, inclusive, normalmente a gente chama a razão de R. Enfim, pode chamar de qualquer coisa. Por exemplo, essa PG aqui. E assim continua. No caso, o próximo seria 128. Repare que do primeiro para o segundo termo foi multiplicado por 2. Do segundo para o terceiro termo foi multiplicado por 2. Do terceiro por 4 por 2. E assim por diante. Sempre multiplicando por 2. Isso é a razão. Isso é a cara de um PG. Aqui é só uma sequência de exemplo que continua. Ou poderia não continuar, enfim, só um exemplo. Agora, por exemplo, se uma questão perguntasse qual é o milésimo termo dessa sequência, aí ficaria um pouco difícil de encontrar, fazendo assim mão por mão. Por isso que a gente usa essa fórmula aqui. Agora vamos entender ela. No caso, enfim, você pode pensar no seguinte, repare que, pegando uma sequência aqui mais geral, chamando A1, A2, A3, A4 e assim por diante. Enfim, uma sequência genérica, que é PG. Então, definindo essa sequência, vamos fazer o seguinte. Colocar todos esses termos aqui em função do A1. Então, ok. Vamos chamar a razão de Q, no caso. Ou seja, daqui para cá eu multipliquei por Q. Daqui para cá eu multipliquei por Q. Lembra da definição de progressão geométrica. E assim por diante. Então, vamos botar tudo em função do A1. O primeiro termo A1 é A1 mesmo. O segundo vai ser A1 vezes Q. Na verdade, o terceiro vai ser o A2 vezes Q. Só que o A2 é A1 vezes Q, então o terceiro vai ser A1 vezes Q ao quadrado. O A4 vai ser A1 vezes Q ao cubo. E assim por diante. Repare que, aqui é o primeiro termo, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto, e aí continua. Enfim, acabou cortando aqui, mas essa sequência aqui continua. Repare que o primeiro é A1 mesmo, o segundo termo é A1 vezes Q, o terceiro é A1 vezes Q ao quadrado. Repare que o número do termo, tipo o terceiro, vai nos ajudar. Repare que o terceiro é A1 vezes Q A2. O quarto é A1 vezes Q A3. Ou seja, o expoente aqui é sempre o ordinal do termo, menos 1. Então, o AN, em particular, vai ser igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1, que é o que queríamos chegar. Mas, enfim, esse jeito que eu mostrei aqui é só para entender de fato a fórmula, que a gente só aplicou a definição. Inclusive, num vídeo de PA que eu fiz, eu poderia ter mostrado mais essa ferramenta de botar tudo em função do A1 e ver que é exatamente aquilo. Eu até comentei no vídeo, só que fica para atividade de casa fazer com um PA, descobrir o termo geral, por que é daquele jeito. Se botar tudo em função do A1, você vai ver que o termo geral sai de cara, que nem é o caso aqui. Agora vamos para a soma dos n primeiros termos, então progressão geométrica. No caso, a princípio, uma progressão geométrica finita, ou seja, que tem fim. A fórmula é o seguinte. A soma dos n primeiros termos vai ser igual ao primeiro termo, que multiplica 1 menos Q elevado a n dividido por 1 menos Q. Agora vamos tentar descobrir por que é assim. Ok, para tentar demonstrar a fórmula da soma, vamos fazer alguns truques aqui matemáticos. No caso, botar tudo em função do A1 de novo, por exemplo. Repare que isso nada mais é do que a soma dos n primeiro termo. Nada mais é do que o primeiro termo mais o segundo, que nós já sabemos como é que é. Por exemplo, essa sequência aqui que nós fizemos. O segundo é A1 vezes Q. O
O terceiro é A1 vezes Q ao quadrado. O quarto é A1 vezes Q ao cubo. Mas aí continua até o A1 Q n-1, que foi o que, enfim, nós concluímos há pouco tempo. Agora vamos fazer o seguinte. Colocado tudo em função do A1 aqui. Isso nada mais é do que a soma. Repare, a soma, eu estou somando todos os termos até o enésimo termo, que é esse aqui, o enésimo termo. Então, vamos fazer o seguinte. Esse A1 aqui, eu vou passar para o primeiro membro subtraindo. No caso, esse de passar para o outro lado subtraindo, nada mais é do que subtrair A1 aqui e subtrair A1 aqui desse outro lado. A igualdade é como uma balança, então tudo que a gente faz nesse membro, a gente tem que fazer nesse outro membro também. Por isso, só que para economizar a palavra, talvez a gente fala que passa para o outro membro subtraindo, mas nada mais é do que isso, subtrair aqui e aqui. Aí subtraindo A1 aqui vai cortar e aqui vai ficar menos A1. Enfim, então, o que concluímos aqui, Sn menos A1 é igual a A1 Q mais A1 Q ao quadrado mais A1 Q ao cubo mais, aí continua até A1 Q na n-1. Então vamos guardar essa equação aqui. Ok, agora vamos fazer aquilo de novo, botar a soma, destrinchar a soma e botar tudo em função do A1. Aqui uma igualdade, acabou ficando meio bugado, desculpa. Enfim, fazendo o que nós fizemos antes, Sn vai ser igual a 1 mais A1Q e assim por diante. Só que dessa vez a gente vai multiplicar por Q, pela razão, os dois lados. No caso, aqui vai ficar vezes Q, isso tudo aqui vezes Q. E aqui, o outro lado também vezes Q. Vezes Q. Ok. Agora distribuindo esse Q aqui, aplicando a propriedade distributiva, vamos ficar com A1 vezes Q mais A1 errei aqui, desculpa, A1 Q ao quadrado mais A1 Q ao cubo mais continua até o último aqui nosso, que é A1 Q. Aí aqui é multiplicando esse último termo aqui. No caso, é isso vezes Q. Aplicando, enfim, as propriedades da potenciação, repete a base e somos expoente, no caso do Q, fica n menos 1 mais 1, que dá n. Então, fica A1 vezes Q elevado a n. Faz sentido colocar o termo anterior a esse. Veja que é o A1 vezes Q na n menos 1, que está bem aqui. Repare que isso aqui que apareceu bem aqui, nada mais é do que o que apareceu também nessa nossa primeira igualdade. Ou seja, isso que eu circulei aqui, que ficou um pouco bagunçado, peço desculpa, é igual, é exatamente isso aqui, que é igual a isso. Então, isso que eu circulei nós vamos trocar por Sn menos A1. Vai ficar assim. Ou seja, repetindo esse primeiro membro aqui, vai ficar aqui Sn vezes Q é igual a isso aqui, que é nada mais é do que Sn menos A1, como concluímos anteriormente, vezes, não é vezes, é mais A1 vezes Q elevado a n. O que nós quer é o Sn. Então, basta isolar o Sn. Aí fica a seu critério, você pode isolar, passar esse Sn para cá, ou então passar esse Sn vezes Q para cá. Eu vou passar esse para cá. Isso implica aqui. Então, Sn, que já está aqui, passa subtraindo esse, então Sn menos Sn vezes Q é igual, ou seja, eu passei para cá, então esses dois passam para lá. Então fica menos A1,
vai ficar mais A1, passando para outro membro. Mais A1 vezes Q na N fica menos A1 vezes Q na N. Então basta botar o SN em evidência aqui. SN em evidência, botando o SN em evidência, fica 1 menos Q. Repare, basta fazer a distributiva que vai voltar a ser isso. Então, botei em evidência. E coloca o A1 em evidência também, se quiser, enfim. Então fica A1 fica 1 menos Q na N. Então basta dividir por 1 menos Q dos dois lados. Isso implica que SN vai ser... Esse dividir por 1 menos Q dos dois lados nada mais é do que passar esse dividindo, em outras palavras. Então vai ficar que SN é igual a A1, que multiplica 1 menos Q na N, dividido por 1 menos Q. Como queríamos demonstrar. Em alguns lugares você pode achar desse jeito aqui, ficou meio bugado aqui, porque enfim, é uma gambiarra danada para gravar esses vídeos. Enfim, repare que aqui, como nós demonstramos, ficou que SN é igual a 1 vezes 1 menos Q na N dividido por 1 menos Q. Procurando na internet você pode encontrar essa fórmula aqui. As duas estão certas, só para esclarecer mais essa dúvida que pode vir, por exemplo. Enfim, para mostrar que as duas são a mesma coisa, eu vou multiplicar por menos 1 em cima e embaixo. Repare que eu posso fazer isso, porque multiplicando por menos 1, menos 1 dividido por menos 1 nada mais é do que 1. Então eu estou multiplicando isso por 1 e não altero o valor, então eu posso fazer isso. Isso vai ser igual, ou seja, vai ficar menos, fazendo essa multiplicação, vai ficar menos A1 que multiplica Q na N menos A1. E aqui vai ficar menos Q mais 1. Enfim, aí só organizando aqui, eu posso fazer a distributiva de novo e depois botar em evidência, vai ficar mais... Enfim, mas fazendo isso, passo a passo, você vai chegar em A1, 1 menos Q na N, dividido por 1 menos Q. Que é do jeito que a gente encontrou anteriormente. Enfim, só para título de curiosidade. De fato, se aprofundando um pouco mais, o conhecimento fica mais sólido na cabeça da gente.